Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E desde já eu já quero agradecer a oportunidade que me deram nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E que os irmãos, a minha voz está um pouco gripado, a garganta um pouco inflamada, mas qualquer coisa os irmãos me perdoam, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua palavra, que está em livro do começo, que é o livro de Gênesis, capítulo 37. Versículo 3. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 3. Amém? Diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer uma mensagem subordinado a um tema: as 4 prisões de um sonhador e as 4 fases de José. Então, meu querido, minha querida, a Bíblia também vai mencionar em Atos, capítulo 2, versículo 17, que Pedro, ele menciona quando a descida do Espírito Santo, e ele começa a mensurar e falar que nós teremos visões, nós profetizaremos e também teremos sonhos. Aleluias, glória a Deus. E a Bíblia também vai nos falar que o próprio Deus, ele deu sonhos, até mesmo o patriarca Jacó, que Jacó era pai de José, e a sua mãe era Raquel. Então a Bíblia fala que quando Jacó, ele pega uma rocha e coloca como um travesseiro, e ali ele começa a sonhar e ter sonhos infináveis, sonhos maravilhosos, porque ele nem queria acordar, porque era sonho de Deus. Então tem sonhos que mexem conosco. E a Bíblia também vai falar dos midianitas. Os midianitas, eles sonharam, e aí eles viram um pão de cevada passando pelo meio do seu arraial, e quando eles veem aquilo, interpreta aquele sonho e fala: é a espada de Gideão. Aleluias. E aí, meus irmãos, a mulher de Pilatos também, ela teve um sonho de Deus, e esse sonho atribulou a alma dela, porque quando ela sonhou com o próprio Cristo. E aí ela ficou atribulada, e ela chamou o seu esposo e disse: esse Jesus que vocês estão tentando crucificar, esse homem é inocente. Então, meus irmãos, tem sonhos que vêm de Deus, e também tem sonhos que é da nossa própria fadiga. Aleluias. Meus irmãos, Deus escolheu José para sonhar coisas grandes, coisas que ele nem sabia e também nem entendia. Porque ele era um jovem, aleluias, que estava junto com seu pai, e ele também tinha 11 irmãos. E a Bíblia começa a falar que José era filho de Jacó, era filho amado de Jacó. Jacó amava José, aleluias, e ele confeccionou uma túnica exclusiva para José, onde só cabia José. Então, meus queridos, tem que merecer para receber a túnica. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Então quando Jacó, ele prepara essa túnica, aleluias, para o José, porque ele era merecedor, porque eram 11 filhos, porque os outros filhos não receberam a túnica? Tinha um propósito nesse negócio. Então, meu querido, aleluias, se o seu pastor precisa de você, aleluias, dá oportunidade, vai onde ele quer. Eu preciso que você pregue, eu preciso que você esteja na igreja para arrumar a igreja. Então, meu irmão, seja merecedor da túnica. Aleluias, glória a Deus. Com uma túnica colorida, ele se destacava entre seus irmãos, e a sua túnica tem que se destacar.
meu querido, não tem como. A nossa túnica vai destacar em meio aos outros. Não tem como. A Bíblia fala também que quando Jesus foi preso, aleluias, a túnica de Pedro era diferente. Apesar que todos os judeus tinham as túnicas da mesma forma, do mesmo jeito, mas só que de Pedro era diferente. Por quê? Porque ele era crente, meu querido. Você também é crente. Aonde você for, a sua túnica vai ser diferente. Não tem como. Por quê? Porque a unção, o brilho de Deus está sobre sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, aleluias. Quando se tem um sonho de Deus, ele se destaca daqueles que não têm sonho. Aleluias. Nossos sonhos vêm de Deus. Você tem sonhado, meu querido? Como que está o seu sonho? Ou você parou de sonhar? Porque quando nós paramos de sonhar, é um propósito que nós já morremos. Porque quando nós temos sonhos, aleluias, esse sonho nos traz alegria, nos traz paz, porque vem o sonho de Deus, aleluias. Todo aquele que tem sonho de Deus, ele é diferente, porque o sonho de Deus traz uma expectativa em nossas vidas, aleluias. Então, meus irmãos, quando nós temos sonhos, aleluias, nós temos uma expectativa de viver. Você lembra quando você comprou o seu primeiro carro? Era o seu sonho, né? Você via tantas pessoas com o carro, aí você fala, meu Deus, ô Jesus, eu vou orar, vou buscar, e o Senhor vai realizar o meu sonho. Não é dessa forma? Aí aquele sonho, ele se realiza, ele traz alegria, ele traz um conforto para a sua alma. Por quê? Porque o sonho vem de Deus. Deus é o único que traz um sonho para que ele vê você feliz, vê você abençoado. Aleluias. E aí, meus irmãos, José, ele teve 2 sonhos. José sonhou com seus irmãos, e José sonhou com seus irmãos e também com seu pai Jacó. Aleluias. Então, meus irmãos, e quando José, ele sonha esse sonho, aí a vida dele se transforma totalmente diferente. Porque quando ele se revela o seu sonho a seus irmãos, porque os seus irmãos já odiavam ele outrora, mas quando ele menciona esses sonhos, aí o negócio ficou diferente, aleluias. Aí eu quero começar a pregar subordinada a esse tema, as 4 prisões de um sonhador e as 4 fases de José. A primeira prisão de José e a primeira fase de José foi a cisterna vazia, aleluias. José foi lançado na cisterna, Jeremias também foi lançado numa cisterna, aleluias. Daniel foi lançado numa cova, não era uma cisterna, mas era uma cova. Então eu quero dizer para você, meu irmão, quando Deus permite irmos para a cova, ou então, aleluias. Espera aí, deixa eu lembrar aqui, irmãos. Quando Deus permite de nós irmos para a cisterna, porque Deus tem um propósito para a sua vida, aleluias. Quando José desceu, ele subiu mais forte para a segunda fase. Meu irmão, não tem problema, se você descer, não tem problema, deixa que Deus vai agir. Mas só que tem muitas das vezes não queremos descer, não queremos ficar embaixo, mas há propósito de Deus que o próprio Deus prepara para você descer, aleluia. Assim foi com José, aleluia. Assim foi com Daniel, assim foi com Jeremias. Você acha que Daniel queria a cova? Você acha que o profeta Jeremias queria uma cova, queria a cisterna? Não queria, mas Deus preparou para ir. Então, meu irmão, se Deus preparar para você chegar até aí, né, na cisterna, então fique na bênção, porque Deus vai tirar de lá, aleluias. Juntou seus irmãos e colocaram dentro de uma cisterna vazia. Uma pessoa, aleluias, uma pessoa que estava com sonhos dentro de uma cisterna é tirada a sua visão, a sua comunhão, a sua família. Então, meus irmãos, quando eles colocaram José naquela cisterna vazia, né, tiraram a sua comunhão, tiraram a sua alegria, tiraram a sua amizade. Vocês lembram quando foi o começo, né, dessa pandemia? Nós não podíamos visitar, nós não podíamos estar na casa do Senhor. Olha como que nós vivemos. Da mesma forma foi com José. Então nós entendemos que esse foi o propósito que Deus preparou para a vida do José. Tem um propósito para descer e também tem um propósito para subir, aleluias. E uma pessoa, aleluias, mas o que manda não é a cisterna vazia, é quem está dentro dela estando cheio. Então, meus irmãos,
quando a cisterna está vazia, o que manda é quem está dentro dela estando cheio. Porque quando eu estou dentro da cisterna vazia, eu estando cheio do Espírito Santo, eu não vou murmurar, eu não vou brigar, eu não vou contender, mesmo que for a família dele que colocou ele lá dentro. Mas quando nós estamos cheios, ei, peraí, aí ele estaciona, coloca em posição e fala, peraí, Deus está no negócio, eu não vou brigar com meus irmãos, eu não vou fazer isso com meus irmãos, eu não vou fazer isso com o meu pastor, eu não vou fazer isso com o meu irmão, eu não vou fazer com o meu presbítero. Por quê? Porque quando está cheio, meu irmão, aleluia, você tem sabedoria, você tem direção, aleluia. Quando está cheio, meu irmão, você pode estar onde for, pode estar na cisterna vazia, porque quando ele estava na cisterna vazia, ele estava sem água, estava sem pão, mas os irmãos dele estavam comendo pão, estavam tomando a água, aleluia. Não tem comida, não tinha bebida, mas ele tinha a unção de Deus, ele tinha a graça do Espírito Santo. Então, meu irmão, aleluia, se colocar você na cisterna vazia, enche do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar direção, o Espírito Santo vai te honrar, em nome de Jesus, aleluias. Uma cisterna não pode acabar com um sonhador, e nem tirar da linha do horizonte, porque um sonhador sempre olha para frente. E aí, irmão, está olhando para frente? Você está na cisterna, mas está olhando para frente? Porque mesmo dentro daquela cisterna, a nossa direção tem que ser para frente. A nossa direção sempre tem que ser para frente. Porque quando nós olhamos para trás, nós ficamos igual a mulher de Ló, viramos, a estátua de sal. Meu irmão, continua na linha do horizonte, continua olhando para frente. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas não olha para trás, não olha para trás. Com certeza, você já teve a experiência, que muitas pessoas olharam para trás, alguns já perderam sua vida. Então, meu irmão, quando eu olho as situações das nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós não podemos voltar para trás, irmãos, não tem jeito. O crente que é chamado por Deus, ele não tem volta, aleluias, é só seguir em frente, aleluias. Segunda prisão e a segunda fase. Espera um pouquinho, irmãos, eu estou esquentando. Segunda prisão, sem teto e sem parede, mas está preso, aleluias. Os irmãos de José interpretaram o sonho errado, e por isso que eles venderam. Apanhando lenha em serviço braçal diário da herdade de Jacó, as estrelas e a lua se encurvando sobre mim. Então José vai se governar sobre nós, na herdade do pai Jacó, ele vai mandar em tudo, aleluias. Então vamos vender José para longe das fronteiras do pai Jacó. Quanto mais mando você para longe, mais mando você para a honra, aleluias. Então, meus irmãos, nessa situação, ele estava preso, mas sem parede, aleluias, e sem teto. É assim que Deus prepara a nossa caminhada, aleluias. José com estranhos não tem comunhão, não tem amizade e nem tem sonhos, porque ele estava com os escravos. E aí, meu irmão, quando você está no meio dos escravos, você tem feito a diferença? Ou você é mais um no meio dos escravos, um reconhecido, um não crente, a mesma forma? Não, meu irmão, nós temos que ser diferente. Ali, aquela situação que José estava, foram tiradas a sua túnica, foi tirado tudo de José, aleluias, mas ele estava como escravo, ele estava igual aos outros, aleluias. Mas José com o estranho, ninguém sabe dos seus sonhos, porque quem vendeu não foram os de fora, mas os de dentro. Meu irmão, você tem que aprender a andar, e aleluia, e a viver com os que estão de dentro, mesmo que eles te venderam, mesmo que eles tiraram a sua túnica, mas você tem que estar junto com eles, você tem que estar com a sua família, vocês têm que estar com a sua casa, aleluias. Mesmo sem teto e parede, um sonhador nunca foge. E aí, irmão, tem fugido da sua responsabilidade? Você tem fugido do seu chamado? Aleluias. Como que é esse negócio, meu querido e minha querida? Aleluias. Um sonhador não pode fugir do seu propósito. Um sonhador nunca pode fugir do seu chamado, aleluias. E aí, está no chamado? O que faz a diferença? Aleluias. José como escravo estava no meio da mirra, do incenso, do bálsamo de Gileade,
porque os mercadores traziam especiarias de Gileade. O que faz a diferença entre os estranhos é ter o perfume de Cristo, o bálsamo de Deus. Ele sempre vai destacar em meio aos outros, porque tem um brilho. Então, meu irmão, você tem a essência de Cristo? Você tem o perfume de Jesus? Aleluias. Porque quando José estava no meio daqueles homens, a graça, o perfume de Cristo estava exalando sobre ele. Os pregadores, os oradores falam que José era o segundo Cristo, porque ele apanhou, eles fizeram tudo de covardia com ele, mas a Bíblia não menciona que ele murmurou. Olha que interessante, a Bíblia não menciona que ele maldiçoou seu pai, que ele maldiçoou os seus filhos, aleluias, sabendo que foi os de dentro que tinham tirado a sua túnica, foi os de dentro que venderam ele como escravo. E aí, irmão, vai continuar sendo crente? Mesmo sendo jogado na cisterna? Mesmo tirando a sua túnica? Mesmo vendendo você como escravo? E aí, vai continuar sendo crente? Mas o que manda é o perfume de Cristo. O que manda, meu irmão, é o som, a graça de Deus que está sobre a sua vida. Se você não tem essa graça, se você não tem esse perfume, meu irmão, você não vai segurar a onda, você não vai seguir, você não vai chegar lá. Não tem como. Aleluias. Potifar vai até os mercadores e vê José como escravo. Escolhe ele porque ele era diferente. Olha para você ver, irmãos. José, naquela situação que ele estava da mesma forma que os outros, com roupa de escravo. Aleluias. Mas só que quando as pessoas nos vê, elas não vê a nossa túnica, mesmo a gente sem a túnica, mas a graça de Deus que emana sobre nossas vidas, como se diz, as pessoas acham a graça nas nossas vidas. Então, meu irmão, a graça de Deus, aleluias, tem que estar sobre a sua vida. Onde você for, você tem que destacar, porque a graça de Deus é na sua vida. José, mesmo sem a túnica, era diferenciado. E você sem a túnica, continua sendo crente? E aí, meu irmão? Porque quando está sem a túnica, você, como se diz, está aqui na igreja, está com a túnica, mas lá fora tirou a túnica. Aí sem a túnica, aí pode ir para a balada, né? Pode ir para os lugares, né? Onde a túnica não vai aparecer, porque a túnica era colorida, né? Porque a túnica que o pai Jacó preparou era uma túnica diferenciada, porque quando a Bíblia fala que quando José tinha ido visitar os seus irmãos, porque o seu pai tinha mandado, de longe eles viram e falam, já vem um sonhador. Então, meu irmão, aleluias. Porque quando ele estava sem a túnica, quando Potifar olhou para ele olhou e falou assim, eu quero esse rapazinho, eu não sei o que é, mas ele está diferente, ele está brilhando, está uma coisa diferente. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa com você, no seu trabalho, o seu patrão, os seus colegas de trabalho, eles têm que ver que você é crente. Aonde você for, meu irmão, eles têm que ver a graça de Deus sobre sua vida. Você tem que ser diferente, não adianta. Aleluias. Terceira prisão e a terceira fase, a prisão da mordomia. Aleluias. Deixa eu falar uma com vocês. A mordomia, ela tem um preço. Aleluias. Potifar acha graça em José e coloca ele dentro da sua casa. Irmão, eu estava imaginando esse texto quando Potifar, quando ele leva José para dentro da sua casa, você pode ter certeza disso. Era como se diz, uma mansão, tinha de tudo de belo, tudo maravilhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Tem crente que não pode estar na mordomia. Tem crente que não pode estar na casa do Potifar, porque ele não mantém o seu testemunho, ele não mantém o seu caráter de cristão. Por quê? Porque ele vai, quando ele for acordar, ele vai acordar meio-dia, ele vai acordar 11 horas. Tem crente que é dessa forma, irmão. É porque ele está na mordomia, agora ele saiu de ser escravo, ele subiu um pouquinho da fase, né, amigos? Ele subiu da fase, mas aí ele está lá naquele palacete, só coisa boa, só comida top, só coisa diferenciada. Trocou a roupa de escravo, né, e colocou uma roupa de mordomo, né, diferenciada. Aleluias. José começa a trabalhar para Potifar e tudo que ele colocava a mão prosperava. Por quê, irmão? Por que ele prosperava?
porque ele acordava cedo, tudo que ele fazia de excelência. Eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você for, meu irmão, fazer, faz por excelência, faz para a glória de Deus, porque quando você faz para a glória de Deus, você é honrado, você é abençoado, você pode ter certeza disso, mesmo que o seu patrão, mesmo as pessoas não vendo, continuam fazendo por excelência. Assim foi José. Por que ele prosperava? Porque ele fazia com excelência, ele fazia, não por ele fazer, mas ele sabia que ele fazia por Deus, próprio Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, meu irmão, nós somos abençoados, nós somos destacados, aleluias. Então, meus irmãos, Potifar coloca José como chefe mordomo dentro da sua casa. A mulher de Potifar só quer quem tem sonho. Tem muitas pessoas nos observando dentro da casa de Potifar, aleluias. Então, meu irmão, imagina só, você como chefe mordomo, aí aquele palacete, e aí tinha muitos empregados, tinha muita raça de gente, mas aí, meu irmão, o que manda é a graça de Deus, como eu mencionei, e José era um homem diferenciado, era um homem diferente, aleluias, mesmo que ele trocou as suas vestes, né, ele estava com aquela túnica colorida, ele saiu da túnica colorida e foi com uma roupa de escravo, aí depois ele subiu da fase, né, e colocou uma roupa de chefe de mordomo. Então temos que estar preparados, meu irmão, temos que estar na direção, mesmo, né, agora o José estava subindo de fase, aqui, deixa eu te dizer também nessa noite, não tente pular as fases da sua vida, porque tem fase que Deus manda você fazê-la de volta, porque você não fez com excelência, não tem como pular de fase, sabe por quê? Porque é o próprio Deus que está colocando você nessa fase, meu irmão, não tem jeito, né? Agora, tem hora que eu fico pensando, imaginando igual o pastor, né? Ele está nessa fase que ele está nessa noite, né? Nesse dia de hoje, né? Mas vai perguntar para ele as fases ruins que ele passou, as dificuldades que ele passou. Mas ele está aqui, né, como homem de Deus, como pastor, mas pode ter certeza, ele passou fases ruins. Então, eu e você também vamos passar por fase ruim. Não se preocupa, mas esteja na direção, esteja na posição do Senhor, aleluias, porque Deus vai te honrar. A mordomia tem certos limites. Por quê, irmão? Porque você é servo. Mesmo você na mordomia, nós temos que pensar uma coisa, meu irmão, nós nascemos para ser servo. Nós servimos um Cristo verdadeiro, um Cristo poderoso, aleluias. Então, quando nós colocamos como servo, o negócio é diferente. Mas quando nós colocamos o nosso eu, aí, irmão, acabou. Aí você começa, só porque você agora é chefe mordomo, né, de Potifar, está na casa do Potifar. Aí você como chefe começa a humilhar os outros, começa a mandar de forma, né, sem educação. Mas tem muito crente que não pode ter mordomia, porque ele sai da graça, ele sai como se diz, de ser humilde, ele começa a ser soberbo, o eu começa a crescer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, troca o eu por ele, porque quando você faz por ele, por Jesus, o negócio funciona, o negócio direciona, aleluias, e pode ter certeza disso. José era amado, onde ele colocava as suas mãos, ele prosperava, porque ele era abençoado. Aleluias. E aí, irmãos, e quando José se pensa em tal, né, ele estava lá fazendo o seu trabalho como mordomo, estava indo, né, bem, a Bíblia fala que a mulher de Potifar acusa ele, né, como se fosse um estrupo que ele, né, agarrou e ela ficou com a roupa dele para o acusar. É dessa forma, irmão. Não pense que você está na mordomia que vão acusar você. Não pense que você estando como mordomo-chefe, que você lá no alto, não pense que você pode descer. O problema é esse do cristão, que ele só pensa que está em cima. Só pensa em cima, mas não pensa que uma hora ele pode descer. Uma hora Deus desce, não tem como. Porque quando é soberbo, quando o nariz está empinado demais, Deus prepara uma estratégia para ele descer de novo, para ele voltar para outra fase, para a fase interior. Aí eu creio assim, né? Deus, né, preparou isso, Deus permitiu isso, mas foi para a glória de Deus. E quando Deus permite nós descermos, irmão, tem algo melhor para você na frente.
Aleluias. Se você está descendo, não preocupa, não murmure, não contenda, não brigue. Só fala assim: Senhor, eu acho que eu errei. Eu acho que eu fiz algo que não ficou legal. Às vezes eu falei mal, com meu irmão Cristo. Às vezes eu tratei mal o meu patrão. Eu tratei mal o meu colega de trabalho. Às vezes eu falei mal com a minha esposa. Às vezes eu falei mal com o meu esposo. Mas Deus permitiu de descer. Seja humilde para descer, irmão. Porque a glória de você subir vai ser maior. Aleluias. E aí, irmãos, mas eu quero dizer para você também nessa noite. Sabe por que José não foi morto? Porque o que ele fez era digno de morte. Mas só que Potifar, ele conhecia a sua mulher. Não é verdade? Pastor, você conhece a sua mulher. Luciano, presbítero Luciano, você conhece a sua mulher. Presbítero Giovaldo, você conhece a sua mulher. Presbítero Alexandre, você conhece a sua mulher. Aleluias. Você conhece a sua mulher. E você também conhece o seu esposo. Então, irmãos, quando ele sabia da mulher que tinha em casa, aleluias. E aí o que ele faz? Ele sabia, mas ele pensou, e lógico, porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, meu irmão, não se preocupa. Eles podem tirar sua túnica, eles podem levar você para a prisão, eles podem vender como ser escravo, mas eles não vão te matar. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre sua vida. Aleluias. Pense bem, é só uma fase, é só mais uma fase ruim, mas a fase boa vai chegar. Aleluias. Qual é a sua conduta ao meio a mordomia e a bonança? Potifar sabia a conduta de José. Meu irmão, porque quando José estava como chefe de mordomo, ele fazia tudo por excelência. Então por isso que ele não foi digno de morte. Porque Potifar sabia quem era José. Era um homem honesto, era um homem digno, era um homem abençoado, era um homem justo. Aí o que ele fez? Preparou a prisão para ele. Ele falou: a única coisa que eu posso fazer para José é colocar ele na prisão. Quarta prisão e a quarta fase. A revelação dos sonhos. José na prisão do rei só prosperava porque Deus era com José. José agora toma conta da prisão. Aleluias. E quando José é colocado na prisão, a Bíblia fala que ele prosperou lá. Agora imagina só, irmãos, quando se prospera dentro de uma prisão, você consegue imaginar isso? Mas eu quero dizer para você nessa noite, quando a Bíblia fala que prospera, aí eu fico na Bíblia, eu fico na palavra, meu irmão. Eu acredito na palavra. Você acredita na palavra? Aleluias. Quando a Bíblia fala que ele prosperou na prisão, eu fico na palavra. José agora toma conta da prisão e toma conta de tudo, dos cárceres, dos presos. Aleluias. José estava com a chave, mas não saiu. Ei, meu irmão, às vezes Deus tem dado a chave nas suas mãos, mas tem crente que tem saído com a chave. Aleluias. Deus não mandou você sair, meu irmão. Deus mandou você cuidar. Viu a diferença das coisas? Viu a diferença como que é? Se Deus te deu a chave, não é para você abrir e sair, é para você cuidar. Mas às vezes cuidar dá problema, né, irmão? Só porque é preso, só porque eles estão lá embaixo, é pessoas humildes, aí não dá para cuidar, né? É porque dá trabalho. Às vezes os que estão lá embaixo, né, traz dificuldade. Você tem que ajudar financeiro, você tem que dar pão, você tem que dar café, não é verdade? Você tem que dar veste, dá trabalho, né? Mas eu quero dizer para você nessa noite, se Deus te deu a chave, continua plantado onde Deus te colocou. Não está no tempo de sair, meu irmão. Não está no tempo de abrir a porta. É tempo de ficar. É tempo de cuidar. É tempo de ajustar. Aleluias. Então, meu irmão, aleluias, José ficou, José cuidou. E outra coisa, José era tão abençoado, porque quando ele estava na prisão, ele cuidou daqueles que estavam presos, o padeiro, o mordomo, né, o mordomo-mor, né, de Faraó, que os dois também estavam presos. A Bíblia fala que José cuidou deles. E aí quando ele começa a ter as revelações, e eles começam a olhar e também ter sonhos, e eles olham para José e vê que José também era diferente. José, eu tive um sonho, e o outro também fala, eu também tive um sonho. Então quando eu vejo isso, é porque José dava atenção para eles. Eles estavam lá embaixo, mas José dava atenção para eles. Então, meu irmão, não olha a situação das pessoas. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida, seja ela quem for, seja mendigo, seja ela rico, dá atenção, aleluias. Dá um tempo para essa pessoa.
começa a falar com ela, começa, como se diz, interpretar o sonho dela, interpretar a vida dela. Aleluia. Se José estava naquela prisão, é porque Deus capacitou José para estar ali com aquelas pessoas. Aleluia. Se Deus colocou você lá também, aleluia, é porque há um momento que Deus vai colocar uma pessoa para você cuidar, para você erguer, para você ajudar, para você levantar. Aleluia. E se você está ali nesse momento, é porque Deus te capacitou para você levantar essa pessoa. Então, meu irmão, não saia, fica com a chave. No momento certo o Senhor vai falar com você. Abra a porta, chegou o momento, chegou a hora, chegou o triunfo. Aleluias. Tem muita gente com a chave e tem saído sem Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmão. Se você saiu, é porque você saiu sem Deus. Porque quando nós saímos fora da direção do Senhor, não estamos saindo de forma abençoada. Por quê? Porque quando nós saímos, Deus vai nos dar a direção, Deus vai colocar o momento certo. Mas tem muita gente saindo sem a direção de Deus. Tem muita gente com a chave e tem saído sem Deus, mas nunca vai encontrar a felicidade certa, porque Deus não realiza sonhos para quem foge da sua realidade. Entendeu, meu irmão? Porque quando nós saímos fora da direção do Senhor, quando nós não estamos alinhados no propósito do Senhor, não adianta, meu irmão, as coisas não dão certo, as coisas não vingam. Porque, pensa bem, se você está na casa do Senhor, Deus te plantou aqui, para que você vai sair, meu irmão? A outra igreja vai ser a mesma coisa. Às vezes vai ser os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Eu estou saindo porque eu não gostei do louvor, eu não estou gostando do louvor da igreja mais, eu não gosto de fulano tal que está pregando. Meu irmão, todo lugar vai ter isso. É só sua mente que está fora da direção do Senhor. É só o seu caminho que está tortuoso da direção do Senhor. Você não vai ser feliz. Aleluias. Mas quando você está alinhado nos propósitos do Senhor, meu irmão, as coisas tudo dá certo, as coisas encaixam, as coisas fluem. Aleluias. José tem a revelação dos sonhos do padeiro do rei e do copeiro do rei. José fala com o copeiro do rei: lembra de mim. Aleluias. Deus dá um sonho a Faraó. E ele fica atribulado, chama os astrólogos, adivinhadores e feiticeiros. Aí o copeiro ouve a conversa e fala de José na prisão, do José que estava na prisão. O rei manda chamar José. O rei chama quem é fiel, quem trabalha e quem é honesto. E aí, meu irmão, está preparado para o rei te chamar? Está preparado, aleluias, para ser honrado pelo Senhor? Porque Deus só chama quem está na direção, quem é honesto, quem trabalha de forma digna, quem é humilde, quem é subordinado. Aleluias. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que o rei manda chamar José. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Tudo tem um propósito, tudo tem uma fase. A fase está ruim, mas quando espera um pouco, o rei vai te chamar, meu irmão. Não atribula a alma. Aleluias. Continua louvando, continua pregando, continua fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer. Aleluias. O momento de honra vai chegar. O rei vai te chamar, meu querido. Aleluias. Mas só que não dá para esperar, né, irmãos? Muita gente quer o negócio na hora. Muita gente quer a vitória na hora. Muita gente quer o milagre na hora. Mas só que as coisas não funcionam da forma que nós queremos. Só funcionam na forma de Deus. Às vezes você quer a bênção rápido, né? Às vezes a área financeira está estreito. Você quer que Deus resolva o negócio rápido. Mas é o momento que é a fase que está passando, meu irmão. Espera um pouquinho, a fase vai passar. Aleluias. Mas só porque você está passando a fase ruim, não vai vir na igreja mais, não vai orar mais, não vai vir no ciclo de oração mais. Não, irmão. É tempo de esperar. É o tempo da sua fase. Espera um pouco. Aleluias. José ouve o sonho do rei e interpreta. Estavam todas as autoridades diante de José. Honra de José diante de todas as autoridades. Faraó tem no nosso reino, diz Faraó, tem no nosso reino um homem como esse, com a revelação de Deus? Aí eles dizem,
os adivinhadores e todos aqueles que estavam ali, os feiticeiros, nenhum foi propício de resolver o problema. Então, meu irmão, vale a pena esperar um pouquinho. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que vai colocar as coisas certinhas. Porque quando a revelação trouxe para José, porque foi o próprio Deus. Porque no momento ali ele não estava, como se diz, preparado para sonhar esse sonho. Ele não estava digno naquele momento, mas Deus preparou para ele estar sonhando o sonho, interpretar o sonho de Faraó. Aleluias. Faraó manda trocar as vestes e coloca ele como governador do Egito e dá o anel a José, o anel de honra. Aleluias, meu irmão. Você vai receber o anel de honra. Troca o nome de José para Sesaphanet Barné, que significa que é fornecedor de suprimento da vida. Aleluias. Dá um anel e seu colar, dando toda a autoridade sobre todo o reino do Egito. Aleluias. E aí, meu irmão, está preparado para governar? Está preparado para subir? Qual o nível que você está nessa noite? Qual a fase que você está nessa noite, meu irmão? Está na fase ruim ou está na fase boa? Porque se você está na fase boa, o negócio vai melhorar mais um pouco. Mas tem que ter sabedoria, tem que estar na direção do Senhor. Mas aí, meu irmão, depois que teve um momento de honra, um momento de triunfo, depois que veio o anel, veio o colar, as vestes foram trocadas, aleluias. A Bíblia fala que teve o momento das vacas magras e teve o momento das vacas gordas. Mas eu quero mencionar só o momento das vacas magras. José, depois de ter o seu momento de triunfo, depois de determinado tempo, veio a época das vacas magras. Você está preparado para a época das vacas magras? Está preparado, meu querido? Deixa eu te falar. Teve um momento de triunfo, mas Deus capacitou José para ele estar vivenciando esse momento das vacas magras. Mas e os seus irmãos? E o seu pai Jacó, o patriarca? Ele também era crente. E aí? Agora a família de José estava no momento das vacas magras. E o pai dele era um homem de Deus, era um crente, era um homem direcionado por Deus. Olha a história de Jacó, meu irmão. Mas Jacó também teve que passar os momentos das vacas magras. Então, meus irmãos, nós temos que estar nessa direção. Vai ter momentos que você vai passar pelos momentos das vacas magras. Vai ter momentos de triunfo, vai. Mas ali a Bíblia fala que todo o povo de Israel passou por esse momento. Passou por um momento das vacas magras. Momento ruim, aleluias. Para sairmos bem das épocas das vacas magras, devemos estar na palavra. Meu irmão, o que vai garantir você a passar pela provação, pela dificuldade, pelo momento das vacas magras, é a palavra de Deus, não tem outra. Se não for a palavra de Deus, meu irmão, você não vinga. Você não vence, você não consegue passar, não adianta. Salmo 37, fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem mendigando pão. Olha que palavra tremenda, meu irmão, isso não te conforta não? Aleluias. Filipenses, Paulo afirma, sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. E aí, meu irmão, você sabe passar necessidade? Sabe também passar a fartura? Ou só um momento, né? Um momento, aleluias, o momento da fartura que você dá glória a Deus. Nós temos que discernir isso. No momento, né, de escassez, nós também temos que glorificar o Senhor. No momento de fartura, também nós temos que glorificar o Senhor. Porque se você preparou um momento, né, de escassez, não murmura, meu irmão, não briga, não contenda. Passa um pouquinho, Deus vai preparar. E no momento de fartura, continua glorificando, continua sendo crente, continua vindo à igreja. Aleluias. Mateus, na livro de Mateus, a palavra de Deus diz que não se preocupe com a comida, nem com a bebida e nem com a roupa, porque os animais não semeiam e nem colhem, porque Deus cuida e dão de comer a todos eles. Então, meu irmão, é Deus que cuida de você, é Deus que está cuidando de você, é Deus que está cuidando da sua família. Aleluias.
É Deus que te sustenta. Então, meu irmão, o Brasil, né, passou esse momento de tribulação aí, mas você está aqui nessa noite. Muitas pessoas, né, perderam a sua vida pelo esse Covid, mas você está aí, a sua família está aí, a sua casa está aí. Deus cuidou de você, Deus tem cuidado de você, meu irmão. Aleluias. Então coloca a palavra do Senhor em frente à sua vida. Está passando dificuldade? Vai para a palavra, fica na palavra. Está no momento de bonança? Também fica na palavra. Tem crente que quando está na bonança, ele some da igreja. É impressionante, né? Sempre foi dessa forma. O crente, quando ele está na escassez, está no momento ruim, aí ele pede oração para todos, vem no culto de quarta-feira, né, que é o culto de oração, ele está aqui pedindo oração, mas quando está na fartura, ele some. Não devemos ser assim, meu irmão. Em momento ruim, em momento bom, em momento de escassez, em momento de fartura, nós temos que ser a mesma pessoa diante de Cristo, diante da igreja do Senhor. José teve uma vida de sucesso e de triunfo, porque perdoou todos com o coração. E aí, meu irmão, com todo problema, com todas as dificuldades, todas as decepções, com seu pai, com seus irmãos, como está o seu coração nessa noite? Você tem perdoado aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que, né, falou mal de você, aquele que, né, tentou te derrubar? Como está o seu coração? Aleluias. Até mesmo, né, às vezes o seu pai falou algo, né, como se diz, no passado que te feriu, você não conseguiu perdoar seu pai, você não perdoou também a sua mãe, você não perdoou o seu irmão. Como fica a salvação nesse caso, irmão? E a Bíblia, ela é clara, que quando nós não perdoamos, nós também não recebemos o perdão de Deus. O perdão nos liberta para amar o que nos feriram. José tinha um amor, tinha um coração diferenciado, meu irmão. Porque quando a Bíblia fala que quando a família dele foi até o Egito procurar comida, a Bíblia fala que ele por enquanto, ele não apresentou o seu pai, os seus irmãos, como o irmão deles. Ele, né, deixou um pouquinho eles passaram no estreito primeiro, aí depois que ele se apresentou. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Como Deus nos perdoou gratuitamente, sem merecermos, devemos perdoar da mesma forma de Deus nos perdoou. Nunca seremos capazes de perdoar aqueles que nos feriram, até que tenhamos experimentado o perdão de Deus. Você experimentou o perdão de Deus verdadeiramente, meu irmão? Você teve, como se diz, essa experiência do perdão de Deus? Se você está aqui nessa noite, meu querido, minha querida, é porque Deus te perdoou. Porque se Deus não tivesse perdoado, você não estava aqui nessa noite. Dá para você entender esse negócio? Então, meu irmão, se te feriram, te magoaram, né, te decepcionaram, meu irmão, faça igual José, coloca o amor, coloca a palavra de Deus no seu coração, pede a Deus para limpar o seu coração, a sua alma, a sua mente. Não tem como viver servindo a Jesus com o coração magoado, com o coração cheio de mágoas. Como que nós vamos ceiar dessa forma? Como que nós vamos falar de amor se nós não damos amor? Não tem como, irmão. Aleluias. Estenda a eles a mesma graça que Deus nos deu. Assim você viverá uma vida de vitórias e de triunfo em Jesus. Meu irmão, a mesma graça que Deus colocou sobre sua vida, a mesma graça de perdão que Deus derramou sobre a vida do José, porque quando ele apresentou a sua família, depois de um determinado tempo que o Jacó foi até o Egito, e aí a Bíblia fala que José menciona os seus irmãos quando seu pai chega. A Bíblia fala que ele chorou tanto que todo o povo ali, né, daquela ambiente ali, viu o choro de José. E aí José menciona com seus irmãos: eu sou José, o governador do Egito. Eu sou aqueles que vocês jogaram, né, na cisterna. Eu sou aquele que vocês me venderam como escravo. Entendeu, meu irmão?
Expõe o problema, expõe a dificuldade, expõe a mágoa, exponha, aleluias, porque quando você expõe, você está liberando, o Espírito Santo está fluindo dentro do seu coração, você está tirando toda a amargura. Então, meu irmão, chega para os irmãos de José, seja como José, foi isso que você me fez, mas eu te perdoo. Vem cá, aí a Bíblia fala que José abraçou os seus irmãos, beijaram todos os seus irmãos, e ele liberou perdão e amou os seus irmãos. Então, meu irmão, quero dizer para você nessa noite, estenda a mesma graça que Deus te estendeu. Aí você vai viver uma vida de vitória, de triunfo e de alegria, de felicidade, porque é isso que Deus tem para a sua vida: triunfo, vitória e felicidade. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.